Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones! Segunda temporada, graças a Deus. Vamos que vamos! O primeiro podcast em TV aberta do Brasil, todos os sábados, às 10h30 da noite. Também é o maior podcast hoje em conteúdo lá no TikTok. Corre lá, a gente tá lá, Yelcast. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos na Buia, na Twitch, na Rumble, em todas as plataformas de áudio também. E é isso, é só digitar Yelcast no Google e vai aparecer. Estamos no Meio Norte Mais também. Já foi, né? É, tudo isso. Você tá elegante, cara. O Heron veste um homem atual. Aliás, isso que não é roupa de mendigo, isso é roupa de... Não, aqui é uma roupa de quem... aqui é uma roupa de quem está evoluindo. É né? verdade, é verdade. É porque hoje o nosso bate-papo é sobre esse fenômeno comportamental do que é essa... A mente humana. Do negócio lá do o mendigo de Planaltina. Falei. O mendigo de Planaltina. É mendigo ou é mendigo? Não, mendigo. Mendigo. Não, é mendigo. Mendigo. Tá aqui, que eu... Não, mendigo. Mendigo. É aí mesmo, vamos lá. Mendigo, e o cara é todo, né? Enfim, a gente vai tratar disso hoje, já com um entrevistado muito bacana, um bate-papo muito legal, tá legal? Mas antes, deixa eu falar dos nossos patrocinadores da Faculdade Santo Agostinho. Alô, Santo Agostinho, aquele abraço. Ao Empório do Zeca, sensacional, né, Kilson? Pô, as coxinhas maravilhosas, hein? Pô, cara, tem uma crepioca lá, meu Deus do Maravilha. céu. A Jupi Alimentos. Alô, Jadiel. Alô, Jade, aquele abraço, Jade da Jupi. Com certeza. A Medifarma, que está sempre com a gente, também sensacional. Ao Grupo Texas, ao Grupo Texano, a Formato e Imunizar. Aliás, eu preciso... E Denis, manda aquele testemunhal da Imunizar para mim aí de hoje, tá bom? Lindão, nosso diretor maravilhoso. O diretor mais simpático do Brasil. Sensível. Total. Bom, hoje nós vamos tratar desse caso. Caso que ficou conhecido nas redes sociais, que gerou revolta a muita gente, homens e mulheres, diga-se de passagem, mas que foi evidenciado absurdamente nas últimas semanas, né? Que é o caso Mendigo de Planaltina. O cara, vocês se lembram? Foi o cara que foi pego fazendo sexo com uma mulher que estava, pelo menos é o que, né, o laudo médico, pelo menos foi isso que eu li, né? Ela estava desorientada psicologicamente, o marido pegou e acabou dando no popular uma pisa nele e ele ficou... A velha surra, né? Aí ele criou uma notoriedade pelo jeito, foi parar no Flow Podcast, pô, o cara foi lá, não sei se herói virou não, mas... triste, né? Mas enfim... E hoje eu bato um papo maravilhoso com Alexandre Melo, que é psicoterapeuta. Alexandre Melo, ele é graduado e pós-graduado em comunicação social, graduado em psicologia, com pós-graduação em investigação criminal e psicologia forense, atua como psicoterapeuta na clínica com passagem pela área hospitalar, esportiva criminal, mas muita coisa, né? São mais de 23 anos, é isso? Uma vida dedicada. Quantos anos, doutor? 23 anos de estudo da linguagem corporal. 23 anos? 23 anos. Depois eu quero que o senhor estude aqui, se possível, pelo menos uma análise do nosso diretor de TV, que é o Dió, para a gente tentar entendê-lo aqui. Pelo menos 3 expressões corporais. 5 horas da manhã. Pronto, esse é o melhor horário. Doutor, primeiro queria que o senhor se apresentasse. Eu soube agora que você é um telespectador do Yelcast fiel. Exatamente. Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Parabéns pelo podcast. Quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui. Que bom. E agradecer você e eu te agradecer a paciência do Denis, que tinha entrado em contato comigo outras vezes e eu tive dificuldade de organizar a agenda, mas hoje casou. Tirei o dia só para aqui. Que bom. Esse bate-papo vai ser sensacional. Doutor, acho que se apresente, por gentileza, para o grande público. Tá, como você disse, meu início da minha carreira foi na área de comunicação, né? Me formei em publicidade e propaganda, atuei por 11 anos na área, né? Fui para São Paulo, fiz uma pós na área, morei em São Paulo. E aí, quando eu retornei, tive a oportunidade de entrar em contato com o esporte, né? De forma mais direta, na área do marketing esportivo. Mas a gente sabe que o esporte piauiense tem muitas limitações também. E aí eu preferi não seguir adiante, e desde a minha adolescência que eu estudo muito, leio muito sobre psicologia. Então eu fui atrás de me formar em psicologia, né, realizar um sonho, né, de adolescência.
E eu sempre tive uma paixão por linguagem corporal e pela área criminal. E fiz pós na área criminal. E eu estudo, como eu disse, há 23 anos, né? O jeito das pessoas. Isso, se comportarem, as expressões, né? Eu posso estar até apresentar algumas técnicas aqui, explicar algumas situações do dia a dia, do cotidiano. E em 1999 eu tive a grata oportunidade, o prazer de assistir uma palestra do Pierre Weil, que escreveu O Corpo Fala, né? E ele morou no Brasil durante muitos anos, ele que trouxe a psicologia transpessoal para o Brasil, né? Mais precisamente da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tive um contato com a palestra dele e fiquei encantado, né? Em 1999, é isso que eu quero para minha vida. Isso, exatamente. E aí, mas eu sempre gostei de estudar, mas não era a intenção de tornar isso profissional, era a paixão mesmo. E desde 2009, 2010 que eu comecei a ministrar aula na área, né? E foi um chamado, né? da vida profissional. Terminei. Dizem que o mais interessante é quando você alia aquilo que você gosta para ganhar dinheiro e pagar suas contas, né? Então nada melhor, né? Então tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. A gente vai falar de alguns crimes que Sim. chocaram o Brasil, crimes que chocaram também o nosso estado, inclusive um deles, o Denis está preparando ali, foi o caso daquela advogada, não é, Kilson, que a Isadora Mourão, lá em Pedro II. Pois é, que agora inclusive foi pauta de um podcast nacional que tem uma especialidade sobre essa questão dos crimes, que é um negócio surreal. E a gente viveu bem isso porque o Kilson fez a primeira entrevista exclusiva com a mãe. E com o irmão. Primeiro com o irmão, depois com a mãe. Que foi inocentado, né? Mas enfim. Mas o assunto do momento Sim. é a história do mendigo de Planaltina. Givaldo Alves, 48 anos. Esse cara super charmoso, né? Enfim, na linguagem corporal, ela tinha tido alguns contatos com eles antes, inclusive em redes sociais, né? Presenteando. O que é isso, assim? Que fenômeno comportamental é esse? De ambas as partes, né? Essa história ela é digna de história de cinema, né? Por quê? Porque inicialmente a gente tem a percepção de que o mendigo ele é vítima da sociedade, né? Então rapidamente as coisas se inverteram. Ele de vítima da sociedade se tornou um vilão, né? Então isso é típico de um filme americano, né? Em que as funções, os desfechos acontecem de maneira repentina. Né? Então, aquela imagem de mendigo, né, de vítima das desigualdades sociais, terminou se transformando num vilão. E ele também terminou expondo, né, algumas situações que existem na nossa sociedade, mas que as pessoas abafam muito. Que é o quê? Que são os fetiches, né? Então, a gente pode verificar que a situação em si é um fato que fica abafado pela sociedade, é um segredo na sociedade. Por quê? Porque esses fetiches, né, que acontecem em sociedades, são abafados, eles são comuns de pessoas... Desde muito tempo? Sim, desde muito tempo. De pessoas de condições financeiras ter relações sexuais com pessoas de uma condição financeira bem diferente. Doutor, por exemplo, é um dos primeiros registros que se tinha dela com ele. A expressão corporal, algum semblante ou algum gesto, já demonstrava, por exemplo, uma imagem como essa sobre fetiche? Essas imagens são imagens paradas, fixas. Fica difícil até de você fazer algumas avaliações, mas sim, existem alguns pontos que podem ser observados nessas imagens que estão sendo mostradas aqui. Tipo? A submissão dele, né? A expressão de submissão que ele se apresenta para com ela, né? A questão do afeto, essa mão no peito dele, né? Isso mostra afeto, afetividade, né? Dele para com ela, né? O toque dela nele, é muito comum os evangélicos tocarem, né, quando estão fazendo alguma oração, alguma coisa nesse sentido. Mas o toque, existe um estudo de proxêmica, né, que é justamente o contato que as pessoas têm, né, físico. Então, ela está tocando ele nas duas imagens. Inclusive, ele tá ajoelhado para ela, né? Isso, exatamente. Que eu falei a questão da submissão, né? E aí, É verdade. Nas duas, ele está em submissão. Essa, principalmente, mostrando a afetividade, né? A mão no peito,
né? E aquela ali mostrando a submissão, né? Ele de joelho totalmente submisso a ela, né? Mas, como eu estava dizendo, a questão da proxêmica, né? Que é o estudo de proximidade. Proxêmica é isso? Isso, exatamente. O estudo da proximidade física entre as pessoas. Esse contato dela tocando ele, isso mostra intimidade. Aí alguém pode dizer assim, mas os evangélicos costumam tocar quando vão fazer oração. Mas isso é necessário. Esse toque é necessário para mostrar intimidade com Deus e com a pessoa, né? Então isso é algo comum. Esse toque, tem pessoas que falam tocando, né? Uhum. Algumas pessoas, quando não tem intimidade, elas se sentem incomodadas. Por quê? Porque isso é uma invasão, né? Da distância, né? O estudo da proxêmica fala exatamente isso. Da distância entre as pessoas, e quanto mais você se aproxima, mais intimidade você está mostrando ou desejando ter, né? O caso dela é um caso à parte, porque de fato ela teve um surto, né? E nos áudios dela, no áudio que vazou dela, ela mostra alguns episódios de surto mesmo, né? No discurso que ela apresenta, né? Em algumas frases que ficam distorcidas. Ali, pela sua experiência, pelos áudios que são reais, né? Ali já apresenta isso? Sim, sem dúvida. Surto. No início, quando você vê o fato, você pensa que é uma situação de fetiche. Pois né? Por isso que eu perguntei, né? Isso, exatamente. A mulher que é bem-sucedida, que tem uma vida tranquila, que ajudava uma pessoa e de repente tinha um fetiche de... Pois é, exatamente. No início, a gente levanta isso é um fetiche, né? Isso a suspeita maior é essa. Só que quando você ouve o áudio, né? Tem um áudio dela que vazou de 14 minutos aproximadamente. Eu ouvi todo o áudio. E você percebe que alguns pontos do áudio mostram exatamente alguns flashes de surto, né? Que é justamente quando ela fala que ela tinha um propósito e durante nessa intenção de realizar o propósito dela, né? Ela abre o YouTube e ela ouve umas frases, umas palavras de um cara que ela segue, né? E ela abre exatamente no vídeo que ele fala de propósito. Então, essa sensação dela de que ela tem que fazer algo, né, se fortalece mais ainda, porque ela começa a apresentar um surto. Existe, de fato, uma vulnerabilidade por parte dela, porque a gente percebe que existe uma percepção de que ela tem um contato direto com Deus. E nesse contato direto com Deus, ela entende que há uma mensagem que ela precisa cumprir essa missão, né? E aí vai até um alerta, né? Para as igrejas, quando elas tiverem intenção de recrutar pessoas para fazer missão, né? Para trabalhar em missão, verificar justamente a capacidade dessas pessoas de ter o contato com essas possibilidades de missões, né? É muito importante. Por quê? Porque, segundo um veículo de comunicação, ela apresentava, né, surtos desde 2017. Não foi aquela vez? O marido dela disse essa não foi a única vez. No veículo de comunicação diz que desde 2017 é que ela apresentava esses surtos. Mas né? esse tipo de surto específico? Não sei se esse tipo de surto específico. Aquilo que eu disse no começo, assim, muitos segredos, né? As famílias, é natural que as pessoas, as famílias e a sociedade, ela trabalhem com segredos, né? Alguns segredos, por exemplo, existe um segredo social que as pessoas evitam falar sobre o suicídio, né? Em programa de televisão, Tinha essa máxima no jornalismo, né? Hoje parou um pouco mais. Exatamente. Ainda tem, mas parou um pouco mais, né? Televisão não se fala em suicídio. Seria um acordo com a OMS, né? Exato. Agora, o que acontece é porque existe a questão da sugestão, né? O suicídio, ele sugestiona outras pessoas, né? A pessoa, se você vê uma realidade... Ele incentiva. Incentiva, né? Quando a gente fala de questão de sugestão, né? Sugestionar no sentido de influenciar, né? Quando a pessoa vê que uma pessoa cometeu suicídio e se identifica com a história dela, ela pode se sentir sugestionada, né? Ou influenciada para o ato. Então, isso é um segredo social, né? Então, esse caso, ele veio à tona e tomou toda essa proporção por causa da imprensa, né? Da mídia, né? Que é um bode expiatório espetacular, assim, de uma história. Exatamente. E que tem o pós, eu te pergunto, por exemplo, a oratória dele pode, de alguma forma, ter disparado algum gatilho nela?
Ela estava em surto, né? Isso, ela mostrou indícios de surto. Correto. Né? O que precisa saber anteriormente, se ele já teve contato com ela em outras situações. Surgiu até umas informações aí que ele tinha conhecimento de técnicas de hipnose, né? Eu vi nos veículos de comunicação também. É possível, né? Porque hoje em dia você tem contato com a hipnose de maneira muito aberta. As técnicas você encontra no YouTube, nos lugares, com muita facilidade, né? Algumas frases que são utilizadas, que são direcionadas, são direcionadas para a mente, né? De maneira a influenciar algumas pessoas, né? A propaganda... Sim. Nesse caso, se ele tiver usado dessas técnicas, ele cometeu estupro. É uma coisa difícil até de comprovar. Né? Pois mas difícil. Existe teria, a vulnerabilidade caso, né? dela, né? Existe a vulnerabilidade dela porque ela estava em surto. Porém, fica difícil de mostrar o dolo na parte dele, porque até com onde ele saberia que ela estava em surto. Né? É difícil avaliar isso. Né? Até a culpa também, nem dolo nem culpa, ficaria difícil até de mostrar isso, né? Porque essa imagem que você mostrou agora há pouco, foram segundo se sabe, essas imagens foram registradas no mesmo dia. Essas imagens aqui foram registradas no mesmo dia, né? Ela fez essa oração para ele e teve contato com ele à noite, né? Esse contato aqui foi quando ela foi pegar a filha no colégio. Né? E ela se encontrou com ele e tem um fator interessante que ela disse que viu pelo menos 4 terços com ele. Isso aí já é um gatilho visual, né? Do surto, da alucinação, porque ela teve alucinação. No laudo apresenta que ela teve alucinação. Então, se ela enxerga nessa pessoa todos esses textos que ela disse ter visto, isso dispara um gatilho visual para as alucinações. E o porquê do sexo em especial? O sexo pode ter sido por conta de que ela entenda que existe um propósito por trás disso, né? Agora, precisa ver a história de vida dessa pessoa, né? A subjetividade que ela esteve inserida, como ela encarava a questão do sexo, da intimidade, né? Geralmente esses gatilhos são de pessoas que foram abusadas? Pode ser, mas não se pode se determinar. Compreendo. Né? Mas esses comportamentos de pessoas em surto e do contato com a sexualidade é muito comum. Pessoas que estão surtadas ou que têm uma estrutura de personalidade psicótica, elas têm mais vulnerabilidade para a questão sexual. Exatamente. Inclusive... Tipo assim, exemplos para... Pessoas que têm estruturas de personalidade psicótica, porque nós temos 3 estruturas, né, segundo Freud. A psicose, a neurose e a perversão. Né? As pessoas tidas normais, aqui eu vou derrubar até o mito, né? As pessoas tidas normais são consideradas neuróticas, né? Porque no senso comum a pessoa diz assim, fulano é neurótico, né? O neurótico, para Freud, são as pessoas, entre aspas, tidas normais. Uhum. E tem o perverso, né? Que é onde se encaixam os psicopatas, né? Mas nem toda pessoa que tem estrutura de personalidade perversa é uma pessoa má. E são os juízes de valor que a sociedade, né, impõe para os comportamentos. Pessoa boa, pessoa má. E as psicóticas, né, que são as pessoas que têm o exemplo de pessoas que têm estrutura de psicose, esquizofrenia. Né? Pessoas que têm, como ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. Né? Pessoas que têm outros tipos de transtornos de humor são pessoas que estão dentro dessa estrutura de psicose, né? Nos casos são psicóticas, né? Então essas pessoas elas têm mais facilidade de se exacerbar a questão sexual. Pessoas que têm essa estrutura de personalidade psicótica, né? Essas pessoas que têm essa estrutura de personalidade psicótica, elas não sofreram o que a gente chama de castração. Elas não foram castradas, né? O que é a castração? É a imposição de limites. O cara vai pensar a castração exatamente. Cortar, né? Cortar, exatamente. Mas a castração, na psicanálise, é exatamente a imposição de limites, né? De percepção de regras sociais, de leis, né? Vamos dizer assim, termos de condutas sociais, né? Essa pessoa, quando ela não é castrada, ela não percebe esses... Que isso não é errado. Não, exatamente, isso não é errado, né? Que é comum. Isso é comum, exatamente, é comum. Isso vai muito da criação. Pronto, isso vai da criação. Vamos lá, né, o cara... Não, vou transar aqui no carro com um cara que eu conheci hoje e sou casada.
Tá em surto, né? Ela tá pois em surto. mas tem algum gatilho que existia essa vontade? Podem ter vários gatilhos envolvidos. Por exemplo, ela trabalha muito com a questão da missão, né? Que ela estava Assistencialismo. servindo a igreja. De ajudar, né? Isso, de ajudar. Na igreja se usa muito a expressão intimidade com Deus, né? E essa expressão intimidade, ela pode ser percebida de maneira muito, muito ampla, né? Quando uma pessoa tem relação com outra, ela tem o quê? Intimidade, né? Relação sexual, ela tem intimidade. Quando ela tem um contato com Deus, ela tem o quê? Intimidade com Deus. Então, até palavras podem disparar gatilhos, né? Os gatilhos, eles só podem ser disparados pelos seus sentidos: visual, auditivo, tato, olfato, paladar, né? Então, esses gatilhos só podem ser disparados por esses sentidos. Aham. Palavras, imagens, o que você ouve, né? Contato, tudo isso pode disparar gatilhos, né? Então, no caso dela em si, algumas palavras podem ter disparado o gatilho, alguma situação em que ela vivia pode ter disparado um gatilho. Segundo dizem, segundo as informações que saíram na imprensa, ela estava no 3º dia de missão. Ela era missionária da igreja há 3 dias, né? Ou seja, só fazia 3 dias que ela ia para as ruas para fazer esse trabalho da igreja. Agora, doutor, como é que... Uma coisa que eu não consigo entender. Como é que a sociedade vangloria alguém que se aproveita de uma mulher em completo surto? Sim. E ainda após isso sai, e não acredito que seja verdadeira o diálogo ou a exposição que ele faz sobre a Que ele senhora, traz a público. Né? que ele usa disso, e olha, ela queria isso, ela queria aquilo. Eu particularmente não consigo entender como é que a sociedade, parte da sociedade, não toda, óbvio, é meio que o cara para bater uma selfie, leva o cara pra festa, coloca o cara na banheira. No altar. Não consigo entender, não sei se esses caras não têm filhas, sabe, não têm esposas, Sim. não têm mães. Limites. Antes de você responder, eu queria mostrar esse vídeo, que é o momento em que o marido encontra corporalmente. Eu queria que o senhor fosse analisando e explicando pra gente. Tá. Esse vídeo, pra mim, é muito forte. Eu acho que ele já tá em busca da mulher em surto. Sim. Porque não foi a primeira vez. Sim. Ele não tem como saber se ela estava em surto aí. Mas Mas ele pode suspeitar. Porque não tinha sido a primeira vez. Isso. Bom, Exatamente. Olha, dá o play aí. Dá o play aí, olha. Ele entra, ó, ele chega, Ele observa, né? observa, ó, ele vê a situação, Aham. Quando ele vê, aí ele entra em desespero. Sim. Ó, aí ele começa. Tem um momento que me chama muita atenção. Ele põe as mãos na cabeça, ó. Sim. Né? Ele põe as mãos na cabeça como... Ou, de novo, o desespero. Sim, sem dúvida. Aí Desespero, pânico, E você vê que ele não corre para agredir ainda, ó. Aí ele fala alguma coisa, ele se afasta. Uhum. Ele vai tentar... Ó, ele começa a socar o carro. Uhum. Ó. Bom, aí agora ele vai pro outro lado. Uhum. A princípio, percebe-se que ele está lamentando a situação. Por quê? Porque ele está socando o carro, né? Ele não vai atrás de um agente causador, dela ou dele, né? Ele começa a dar soco no carro. Posteriormente, ele entra em pânico, como foi mostrado Isso na é imagem. pânico, né? Ele botou a mão na cabeça, é desespero, né? É típico de desespero. A pessoa que bota a mão na cabeça é desespero. É um surto também? Não, seria um ápice de uma emoção. Certo. O ápice de uma emoção. E aí ele fica rodando no carro como estivesse buscando, né, até um entendimento com ele mesmo sobre a situação. uma solução, né? O que é que eu vou fazer? Exatamente. O que é que eu vou fazer? A pergunta é bem essa mesmo. E aí depois ele vai para no caso do lado que o mendigo está, né, para ir atrás do agente causador. Ele não vai atrás da esposa, né? Isso, ele vai atrás do agente. Exatamente. Vamos olhar, vai dar o play, ó. Aí ele dá o play aí. Aí, não, volta. Volta. Depois, né? Aí, não, foi depois. Que é no, ó, volta aí, ó. Obrigado. As imagens do SBT News, ó. A mulher, não, tem um pouquinho antes, Denis. Tem um pouquinho antes aí. É que quando ele vai para ali pro canto e volta e pega. Sim. Vai, dá o play aí, por favor. O Denis vai procurar aqui. Essa atitude passiva do mendigo é típico de quem realmente não está sabendo o que está acontecendo.
né? Ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não estava esperando que a esposa, que o marido da mulher aparecesse. De fato, ele não estava esperando isso. Mas ele sabia que ela era casada. Não, aí já não sei essa Mas, informação. se ele fazia missões e ele falava que o marido estava junto, né? Sim, enfim. Exato. Exatamente. Então, essa expressão dele é típico de quem realmente está assustado com a situação. Segundo contam de que ela tem esses surtos desde 2017. Provavelmente, se eram surtos dessa natureza, ele talvez não tinha tido contato ainda, né? Porque pelo desespero dele é típico de quem ficou surpreso, né? É uma situação de surpresa mesmo. Então, as atitudes dele são de quem está em pânico, né? De quem está bem surpreso com a situação. Embora, né, durante a fala do marido, ele, numa entrevista que ele deu, ele dá uma informação que é bem delicada até para a situação dela. Ele diz que quando a viu, ela estava bem assustada com ele. Isso já não é um comportamento de surto, né? Porque o surto é uma realidade paralela. Então ela não ficaria assustada se ela vendo o marido. Peraí, então nesse caso aí, ela não teria, quando ele disse que ela ficou assustada com a presença dele, isso. Então ela está, segundo a literatura, diz que então ela não estaria em surto. Esse comportamento é um comportamento atípico para quem está em surto. Por quê? Porque a pessoa em surto ela tem uma realidade paralela. É no popular como a gente fala que a pessoa está cega? Sim, exatamente. Ela não está consciente do que está acontecendo. Ela não está consciente do que está acontecendo. Então, se ela não está consciente, ela não conhece ninguém. E ela não ficaria surpresa com o marido. Com a presença do marido. Ela não ficaria assustada e surpresa com a presença dele. Mas são flashes. A pessoa em surto, ela pode ter flashes. Pode, né? Sim. Vamos lá aí, vai lá, Denis. Que é a sequência, eu queria que o senhor já se puder ir narrando, falando. Certo. Vamos lá, ó. Volta um pouquinho, Denis, por gentileza. Ó, vai aí. Vamos lá. Ele chega entre desespero. Sim. Ó, viu ele os dois. olhou. Reconheceu, né? Aí. Despeja a raiva no carro. Sim. Ó. Põe as mãos na cabeça. Sim. Ele tentou abrir o carro, né? Percebeu que ela não tentou abrir o carro, aí não já conseguiu. corta. Aí já corta pegou ele imagem, aí, ó. Aí é onde acontece o espancamento. Ela tá se vestindo lá dentro. Ela tá se vestindo. Né? O que é uma outra situação delicada também. Por quê? Porque uma pessoa em surto, ela vocês já ouviram, já presenciaram pessoas em surto andando nua na rua? Eu já presenciei no Rio de Janeiro e não tem 4 meses. Eu voltava de um voo. Aqui também, há um mês. Sim, sim. Voltava de um voo e uma menina na beira-mar, inclusive. Na beira-mar, não, em Copacabana. Ela, menina bonita, correndo completamente nua. Sim. Eu já presenciei também. Você vê a expressão da pessoa, ela tá como se ela estivesse em outro lugar. Tá em Nárnia, em outro mundo. Exatamente. Ela não percebe pessoas, ela não percebe que ela tá infringindo uma lei social de pudor. Ali né? é um surto. Ali é um surto. Aqui ela estava se vestindo. Ela estava se vestindo, né? O que é um indício atípico de quem está em surto. Porque uma pessoa em surto, ela não vai se vestir. Doutor, pela experiência que o senhor tem, pela literatura, se ela realmente estivesse em surto, ela sairia correndo nua? Ela podia ficar dentro do carro, talvez, ou ela podia sair correndo nua. Depende muito da história de vida dela. Né? Mas eu acredito que ela teve surto mesmo. O momento dela se vestindo. Sim, ela está lá dentro se vestindo, né? Inclusive, ela tem uma parte que a roupa vai caindo, ela se veste, né? Ela se preocupa, né? E o mendigo entrou na Itaca. Entrou, viu? Nota que ele está tentando entrar em contato com alguém pelo telefone, né? O marido. Ele está se comunicando com alguém, ó, olhando, tentando comunicação com alguém pelo telefone. É uma dor muito grande, né? Ele se abaixa, também, ele está bem quieto. Corporalmente, ele está mostrando, não precisa dizer nada, né? Ele está em pânico, né? Absurdo aí. E esse contato visual é que ele pode até ter ficado sabendo em algumas outras ela descendo situações. Agora, doutor. O momento em que ela desce do carro. Ele chegou a agredi-la, não? Não, né? Não. Ó. Ele tá ligando para alguém. O que é algo interessante, o fato dele não ter agredido. Por que é algo interessante? Porque pela revolta dele, ele bate muito no mendigo, né? Mas ele parece não demonstrar nenhuma indignação para com ela.
como se talvez percebesse que ela tem uma condição de surtos em situações de surto. Tem alguns momentos de surto. Mas especificamente o senhor acredita que para esse tipo de prática? Não necessariamente. Ela pode ter diversos surtos. Inclusive no áudio, tem um áudio que, pelo que eu percebi, é da mãe dela, falando que quando o corpo de bombeiro chegou para levá-la, né, para o hospital, ela estava em cima da filha. Né? E é típico de surto. Né? Na rua, em cima da filha. Eu só não tenho a menor dúvida, pelo que o senhor viu, que ela estava em surto. Sim, realmente. Tem todos os indícios de surto, né? E aí, alucinações, pela fala dela, ela fala que ora ela via no rosto do marido, ora ela via no rosto do mendigo o marido, ora ela via Deus. Então, é uma alucinação total, né? Ela tá vendo aí o rosto de Deus. Primeiro assim, qual é o rosto de Deus? Né? Então, é uma imagem dela, criada por ela. É meio louco, né? Ela relatar isso, que Sim. a hora via... É por isso que não causava talvez estranheza. Exatamente, sem dúvida. Então, essa alucinação é um dos... para quem teve contato com o laudo, né? Tinha lá no laudo, alucinação, né? E o discurso dela não é linear. Uma pessoa que está conversando com ela, faz uma pergunta para ela, ela responde uma coisa totalmente diferente, e volta e começa um outro discurso... Né? Ela tá segurando a roupa aí, né? Pelo que você fala, é verdade. Olhando por esse lado, como o senhor falou, doutor, dá para entender que ele não... Percebe-se que ele tenta proteger, ele entra no carro. Sim. Não é? Ele fala, entra no carro. É como se realmente ele já entendesse que ela surtava. Sim, exatamente. Não é uma surpresa, né? A surpresa é do fato, ele presenciar a situação, claro que Ou a revolta de o cara ter se aproveitado. Pode ser também, né? Agora, ele talvez não tenha, a princípio, quando ele olha para o carro, ele não percebe, né, pelas condições de que ele é um mendigo, né? Ele não percebe as condições de que é um mendigo. Tava cego ali na hora. Sim, exatamente, né? Sem dúvida. Né? Então ele protege ela, né, de todo jeito. Então talvez põe ela no carro. Embora ele diga que ela nunca teve surtos antes, na entrevista que ele concede. Mas não dá para entender, né? Porque depois disso que tem desde 2017. Pois é, isso é um veículo de comunicação. Não, né? foi ele que disse. Não, né? foi um veículo de comunicação. Porque é o seguinte, uma pessoa em surto, ela muitas vezes é levada para o hospital. E no hospital fica o registro. Então, provavelmente, o veículo de comunicação teve checou acesso. uma fonte oficial, né? Exatamente. Aí vamos passar para esse segundo passo, né? Tá. Dia que vira, dia seguinte, aí as cenas rolaram o mundo inteiro. E é natural que a imprensa divulgue, porque é uma manchete completamente atrativa. É notícia, né? Imagina, marido pega mulher transando com mendigo. Aí Né? O mundo inteiro acessa. Sim. O cara quer saber o que é isso, como Sim. foi isso. Nesse segundo passo, mesmo depois da sociedade descobrir que ela estava em surto, porque é laudo, ninguém está no achismo aqui não. Sim, foi feito um laudo, sim, né, doutor? Sim, foi. Não é? Psiquiatras, exatamente isso. Pois é. Tem um laudo dizendo que ela estava em surto. E mesmo assim, essa exposição, como se colocar num lugar privilegiado, alguém que, aspas, né? Se a mulher estava em surto, talvez ele tenha abusado dela. Uhum. Por que a sociedade faz isso? Freud falava, né, que tinha duas coisas que vendiam muito, que são situações que envolvem pulsão de vida e pulsão de morte. Né? O que são pulsão de vida e pulsão de morte? Exemplificando para as pessoas entenderem com mais facilidade. Pulsão de vida, propagandas que envolvem comida, propaganda que envolve sexo. Isso tudo é pulsão de vida, é uma energia, né, para a vida. Né? Você precisa se alimentar, as necessidades fisiológicas que envolvem sexo, então são pulsões de vida. E os assuntos relacionados à morte, violência, morte física, tragédia, briga. Atrai as pessoas. Eu costumo dizer que tem duas situações que raramente uma pessoa não dedica tempo em observar. Você passa na rua, tem uma pessoa morta no chão, todo mundo olha. Todo mundo quer olhando. Se for na avenida, os carros começam a parar. Verdade. Né? As pessoas querem olhar. Quero ver. Exato. E se você de repente está caminhando em algum lugar, alguém disser assim, lá na outra rua tem um casal transando na frente de todo mundo. Todo mundo vai para lá. Para ver o que está acontecendo. São coisas que atraem as pessoas. Né? Teresina é uma cidade que é muito atrativa com relação à alimentação.
As pessoas saem para se alimentar, né? Por conta também de escassez de E é uma cidade entretenimento. completamente gastronômica. Né? Exatamente. Né? Então, tudo que envolve pulsão de vida e pulsão de morte, né? Freud falava que isso atrai muitas pessoas. E essa situação é típica de tudo isso, né? É a vítima que se tornou vilão rapidamente, né? Inclusive, ele perdeu a rede social dele, ele tinha quase 500 mil pessoas já, né? 477 mil, se eu não estou enganado. Ele perdeu. Perdeu, mendigo. Não sei o motivo. Deve ter sido... É óbvio que foram muitas denúncias muitas pelas denúncias, declarações dele, né? Exatamente. E o advogado dele diz, inclusive, que ele estava perdendo em torno de 30 mil reais por dia, né? Se eu não me engano, é por dia. De publi. Não duvido, exatamente. Pô, mas qual a empresa que vai querer se associar, né, velho? Porra, mas vamos lá. E aí, exatamente. Essa é a minha opinião, tá? Não é a opinião do doutor. Sim. Não, mas de fato é a tragédia social, né? É a Total, tragédia social. Isso desde o começo, porque tem aquela máxima da comunicação que a gente sabe, né? Que um cachorro mordeu a perna do homem é fato, né? O homem mordeu a perna do cachorro é notícia, né? Verdade. Então, essa questão do mendigo é notícia, né? Agora, o que é que eu entendo que terminou criando essa proporção gigantesca? É a oportunidade de que o mendigo falasse, né? Porque as frases dele terminaram virando memes, né? E isso termina ganhando uma proporção muito maior, né? Porque isso é muito antigo, né? O humor e a tragédia, eles estão numa barreira muito tênue, né? Mas estão envolvidos de maneira muito íntima, né? O que é tragédia pode se transformar em humor e o que é humor pode se transformar em tragédia. Eu vi gente dizendo que a oratória dele era uma das melhores do Brasil. Eu já vi muito estelionatário ter uma oratória muito parecida com a dele. Exatamente. É a que é chamada frequência moderada. É a dele, né? É a dele. O que é a frequência moderada? É uma pessoa que não tem picos na comunicação, né? Enquanto eu falo aqui, por exemplo, eu estou tendo alguns picos. Eu falo uma palavra mais alta, outra mais baixo. Então eu vou tendo picos. O que demonstra emoção, afeto. Que demonstra a emoção, afeto, né? E que demonstra vulnerabilidade, né? Uma pessoa que tem frequência moderada, ela não se altera, né? Ele é muito flat, né? Muito, exatamente. Né? Então, algumas perguntas até que insinuavam que ele estava se aproveitando, tudo. Então, ele vai mudar alguns termos. Doutor, se alguém, vai fluindo, né? Se alguma empresa tivesse te contratado ou tivesse te consultado na época pelas falas dele na internet, é claro que ele forneceu material para que analisassem ele, porque as declarações dele. É um perfil normal? Ele tem um perfil de psicopatia, né, de perversão. Né? O perfil de psicopatia, né, do perverso, que é uma das estruturas de personalidade, é aquele que os cuidadores castraram e ele se negou à castração. Como assim? Mostraram os limites sociais e os cuidadores tentaram impor limites durante a infância e ele se nega a aceitar e seguir essas limitações. Isso passa muito, por exemplo, eu não tenho por completo isso, mas pelo que eu li, ele já teve posses, inclusive, e foi bem sucedido. Sim. Empresas, né? Uma empresa de transporte, né? Isso passa muito justamente por essa castração que o senhor falou. Ele disse, olha, você não pode fazer isso, você não pode ter isso. Ele disse, eu vou fazer. Exatamente. E se fudeu. Sim, exatamente. Passa por aí. Sem dúvida. Esse perfil dele é um perfil de psicopatia? De psicopatia. É um perfil de psicopatia. Para a gente apresentar essa informação com segurança, ou seja, de que de fato ele tinha percepção dos acontecimentos, houve a intenção, ou seja, houve o dolo, né? Que é um termo mais jurídico, houve o dolo. Precisaria fazer uma avaliação e aí Claro. Quem sou eu para fazer essa avaliação, né? Ele tá distante, não, o senhor pode, o senhor não está dentro do negócio, né? Sim. Mas de certa forma, as minhas palavras não deixam de ser uma condenação, né? Então, por isso que é importante mencionar isso, para que as minhas palavras não sejam utilizadas até... Mas o senhor ainda não esclarece... claro que óbvio que falou, Sim. Mas o porquê que a sociedade... Por conta das teorias freudianas que ele fala, né? As pessoas elas se atraem por aquilo que causa pulsão de vida e pulsão de morte. Aí tem muita coisa envolvida. Mas não seria, por exemplo, já que ele ganhou uma certa exposição, muita gente querendo se aproveitar também da exposição dele? Sem dúvida. A surfar na onda, né? É uma escadinha mesmo. Sim. Mas a imprensa podia ter desidratado a informação,
né? Quando vai atrás do mendigo para ele falar e expõe até o ato da forma como ele expôs, né? Com as palavras. O mendigo falou para todo mundo pela internet aquilo que as pessoas falam entre amigos, em intimidade. Então, houve uma quebra de limite aí, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode falar? Agora, porque hoje em dia, como foi, você estava conversando agora há pouco com o profissional aqui, a internet ainda está um pouco de terra de ninguém. Terra sem lei, né? Terra sem lei, exatamente. Né? E terra sem lei, exatamente. Então, essa exposição terminou também levando tudo ao extremo, ao ridículo, à exposição. Sabe por que eu te perguntei isso, doutor? Porque eu sou pai de menina. Sim. E é natural que ela cresça, que ela Sim. tenha as relações dela. Mas é uma coisa tão intimista, no quarto, de portas fechadas, do que se conversa, do que se fala, e ver a banalização do que esse cara fez, não importa. Se ela estivesse concedido, na minha opinião, Sim, sem dúvida. ou não, ele não tinha o direito Sim. de expô-la. Agora, eu pedi desculpa. Como assim, velho? Já fez, né? Já maculou, né? Quais são as causas que podem fazer isso numa mulher como essa, já com problemas, depois dessas falas? Como ela já está em tratamento, muito provavelmente a família está privando ela de ter contato com essas informações. Inclusive, ela saiu dia 6, agora dia 6 de abril, né? Há 14 dias, né? 2 semanas. Ela saiu do hospital, ela teve alta. Ela saiu do hospital dia 6. Muito provavelmente estão privando, né, essa mulher de ter contato com tudo, de toda essa proporção. Até por conta da condição dela, né, da estrutura dela de vulnerabilidade, porque ela apresenta surtos, né, ou apresentou um surto. Ela tá sob efeito de medicação e provavelmente medicações antipsicóticas. Muito fortes, né? Fortes, exatamente, né, de tarja preta. Então, existe um laudo. Se esse mendigo for condenado por possibilidade de estupro, uma condenação muito provável ele vai ter, que é a exposição dela, né? Da forma como ele expôs. Então, muito provavelmente, isso ele já vai ter que Deus me responder. defenda. Deus me defenda Isso já é certo. que ela não aguente essa pressão. E a gente tem que ser realista de falar disso, Sim. porque ela deve estar vivendo um inferno a família Sim. inteira. Sim. E que aconteça uma coisa pior. Quem é que vai ser responsabilizado? Quem vai, né? Fica até difícil da gente dizer onde era para ter findado, né? Até onde as pessoas têm o direito de expor nas redes sociais, expor através das entrevistas com o mendigo, expor tudo isso. Porque eu, no meu entendimento, eu sou formado em comunicação, você tem acesso a um material como o do mendigo, disse assim, não, peraí, não vamos botar isso no ar, que isso aqui é também uma forma de ridicularizar a mulher. Aí alguém diz assim, mas é o papel da imprensa. Mas até onde vai a sociedade social? Eu vou te dizer, como papel de imprensa. Eu acho, beleza, você vai noticiar a situação. Agora, o problema é noticiar, julgar, dar espaço para o cara que fez o negócio. Isso. Nessa cena, qual é a cena que você avalia? O que foi isso aí? Totalmente intencionado na questão comercial. Né? De ganhar likes, né? Da imprensa, eu tô dizendo. Não, né? eu tô falando assim, se você olhasse como jornalista, qual é o retrato daquela situação? O papel de cada um ali, qual foi? Então eu vou explicar. Quando você olha uma situação daquelas, pela tua experiência, tanto de jornalista quanto de psicólogo e tal, qual é o papel da mulher? Ela está em surto, então ela é a vítima. Certo. O marido é um cara que queria resguardar a mulher, guardou. Ele é esse que eu quero ver esse cenário. Certo. De fato, a mulher é uma vítima, né? De uma circunstância bem difícil até de apresentá-la como vítima. Por quê? Porque por conta de todo o cenário como foi transformado. Né? Ela teve contato com a vítima antes, teve uma, vamos dizer assim, uma intimidade física, porque tocou na pessoa, fez uma oração, né? Demonstrou afeto, preocupação. Quando eu digo afeto, não é interesse para o carnal, né? Exatamente, eu não estou me referindo a isso. Houve o afeto, o carinho de fazer uma oração para esse mendigo, né? E aí tem as alucinações, que foram todos os contextos que levaram a essa situação desagradável. Ela é a vítima. Não tenha dúvida, ela é vítima. E a sociedade, não toda, mas parte dela, colocou ela como a vilã?
Em alguns momentos, sim. A princípio, logo se você for atrás das manchetes no primeiro dia, diz assim, marido traído. Quando você fala marido traído na manchete... Você joga uma sociedade toda contra ela. Contra toda ela, exatamente. Ela é a vilã. Na manchete você já está dizendo que ela é a vilã. É o machismo isso? Também. E não só a questão do machismo, como também a intenção de vender, né? Porque se dissesse assim, mulher vítima... mulher vítima de uma sociedade, mulher vítima de um estupro, isso já se tornou, infelizmente, tão banal, tão comum, que não vende mais. Mas a mulher que trai o marido com um mendigo dentro do carro na rua, isso é bastante vendável. É uma puta né? de uma manchete. É, exatamente. O Kilson me falou que tinha amigos dele que não acreditavam no laudo. Realmente, o laudo. O que dizer do laudo? O laudo é confiável. Os caras na mesa de bar, né? E que avaliação é feita a respeito disso? Kilson, os caras na mesa de bar, os caras falaram assim, esse cara, a família pagou o laudo. Sim, sim. É. O que não seria impossível de acontecer. Fala isso não, doutor. Não, isso é possível de acontecer. Agora, claro que quando você diz isso, você está colocando em xeque isso é uma bronca que você está arrumando aí. Pois quando você coloca em risco a honra do médico, do hospital, de tudo isso. Ah, entendi. Né? Então o cara não vai assinar. Exatamente. Né? Mas que é possível uma pessoa chegar e oferecer dinheiro, é possível. Né? E já chegaram para mim procurando que eu arrumasse médico para trabalhar no interior, e os médicos podiam ser estudantes que arranjavam CRM. Putz! Isso há 10 anos, né? Isso já há 10 anos. Então, assim, você vê de tudo, né? Eu já vi outras situações que aí já exponha, não é pacientes, mas pessoas que me procuraram para apresentar laudos, que eu trabalho com hipnose, apresentar laudos que provasse que ela foi hipnotizada e a igreja tirou um dinheiro dela. Como é que eu vou dar um laudo desse? Eu não estava presente, foi já com uma situação que já aconteceu há meses. Como é que eu vou mostrar que a pessoa está em... Mas queria, o advogado veio atrás para pedir esse laudo. Então, vamos lá, mas... Vamos voltando aqui assim, pro caso do mendigo em especial. Né? Então, nesse caso, ela é a vítima. Sim, ela é a vítima. O marido também é a vítima. Sem dúvida. Né? O mendigo é vítima dele mesmo, né? Porque é uma pessoa que tem a oportunidade de abrir a boca, que fala muita bobagem, se perdeu em palavras, com certeza vai responder por crimes, né? ou por crime ou por crimes. Né? Isso eu acredito pela sua experiência forense, inclusive. Sim. Que dependendo dos laudos que sejam apresentados, ele possa ser acusado de estupro? Acho difícil. Porque na condição dele, para tentar provar o dolo, né? Porque toda a situação o levava a crer que havia o consentimento, né? Da parte dela. Só que se vê e se percebe, e aí voltando à questão do laudo, que de fato ela tem, na fala dela, existem percepções claras, né, de alucinações, de confusões mental, verborragia, né, a pessoa que não para de falar. Né? Então o laudo, eu acredito que o laudo ele é fidedigno com a situação. Doutor, diante das avaliações que o senhor tem feito, e também fazendo uma avaliação no Brasil inteiro do que o senhor tem acompanhado, a pandemia trouxe muito, causou muito essa situação de surto, ou surtos nas pessoas, e psicopatia, enfim. Sem dúvida. A pandemia, ela tirou quando eu digo ela tirou, né, é uma circunstância. A pandemia tirou das pessoas aquele contato físico. E isso é o que eu entendo que seja o mais comprometedor. Por quê? Porque o contato físico, ele faz com que as pessoas produzam ocitocina, né? O corpo produzindo ocitocina até aumenta a imunidade. A ocitocina é muito presente no leite materno, né? Para fortalecer a imunidade do bebê. E o contato físico, ele faz com que o corpo produza ocitocina. Então, para começar, a sociedade começou a perder muito isso. As pessoas já não se tocam, né? Já não se tocavam na época da pandemia, não tocavam a outra. Então, hoje ainda, as pessoas ainda sentem um pouco de medo, né? Porque a pandemia não saiu completamente, né? Mas ainda hoje as pessoas têm medo de tocar.
As pessoas também terminaram mudando muito sua rotina. Aquelas pessoas que trabalhavam todo dia ficaram mais em casa. Por isso que aconteceram muitos episódios de separação. É né? porque o marido ou ficaram juntos Sim. ou se separaram. Se separaram. Porque se conheceram, né? Isso, exatamente. Então, Eu descobri que amava minha mulher. Foi na água. você descobriu na pandemia? Muito mais. Muito mais. Por isso que é bom para dar a oportunidade deles. Exato, nessa pandemia mesmo, fugindo um pouquinho do assunto, mas vamos voltar já já. Nessa pandemia, os casais ou eles se conheceram ou se separaram? As duas coisas, né? Até porque a rotina, ela já tem, eu não lembro agora que é o poeta, mas ele fala que a rotina ele quebra o romantismo, né? A rotina quebra o romantismo e é uma verdade, né? Porque as pessoas começam a conhecer o lado mais humano do companheiro ou da companheira, né? Com o contato diário, a rotina. E também terminou aproximando algumas pessoas também, né? Por conta das circunstâncias. As pessoas, algumas famílias perceberam que fortaleceu a união, né? Terminou fortalecendo a união, o companheirismo. Então, onde existiu o afeto verdadeiro, isso se fortaleceu. Sim, pode ter fortalecido, sem dúvida. Onde não tinha, Sim. acabou indo. Doutor, para a gente fechar esse caso, aí ele viralizou mais uma vez quando uma menina, uma influencer, chegou e a beijou e filmando, isso rodou. E no outro dia a influencer disse, não, eu estava em surto. Eu estava dopada. Eu não lembro de nada dessa noite. E aí quem é a vítima? Aí eu me pergunto, será que ela estava sendo irônica, né? Quando ela diz assim, eu estava em surto. Ela falou, eu não lembro de nada, colocaram alguma coisa na minha bebida. Sim. Pois é. E aí a gente vê as pessoas que terminam surfando, né? Na onda. Uma aproveitadora? É uma palavra muito forte para eu. Eu tô perguntando. Pronto, eu vou mudar. Ela eu- se aproveitou da situação? Ah, não tenha dúvida, porque se ela tivesse andando na rua, ela não ia olhar para ele e beijá-lo na boca. Isso aí eu digo com segurança. Né? Ele estava aí, numa ó. festa, né? Ele tá recebendo toda. Aqui já tem um marketing bem forte aí, né? Na camisa Já dele. tem o Instagram, É. já tem empresário. Isso, exatamente, né? Então não tenha dúvida que a situação foi aproveitada e quando ela fala que ela não lembra, ela tá tirando toda a responsabilidade sobre o ato dela, né? Quando ela disse, eu não lembro de ter feito isso, eu tava, né? Essa informação de que ela disse que não lembra, eu vi também. Ela falando, Ela né? fala isso. Então, assim, ela tá tirando a responsabilidade do ato dela, quando ela diz que não lembra, né? Inclusive nas situações Ela não lembra dessa foto também? Ah, não, né? na situação de Putz. juizado, né? As pessoas utilizam muito isso, os réus utilizam muito isso, né? Você não lembro, né? É uma forma de negar. Padre Oswaldo Chaves, lá em Sobral, no Ceará, ele falava que a ignorância de um povo defeca mitos. E é uma frase muito forte. Sim, muito forte. Uma situação como essa é mais ou menos isso? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí eu volto para insistir de que a responsabilidade social de um comunicador, ele podia ter privado algumas informações de ter ido para... Foi o erro também da imprensa. Sim. Ele não merecia espaço, doutor? Algum? Eu particularmente, eu sei que existe a necessidade dos veículos de comunicação, a necessidade de vender espaço para pagar as contas da empresa. Claro, e né? óbvio. Mas eu entendo que existe aí uma necessidade de responsabilidade social, de percepção mesmo, de consciência, de dizer assim, não vamos desidratar essa informação aqui, porque já está se dando... tá dando muito espaço para ele. Mas, por outro lado, esse espaço sendo cedido pelos veículos de comunicação mostra o quanto nós somos uma sociedade está precisando rever seus valores, né? Termina expondo a sociedade para rever esses valores. Então, por outro lado, tem esse lado positivo, que as pessoas precisam levantar essa discussão. Eu acho que foi um erro muito importante. Eu acho que para boa parte da imprensa aprender. Sim, eu espero que aprenda. Não é? Aprende, sem dúvida. Concordo com você. Ele teve espaço nas maiores plataformas digitais do Brasil durante 2 horas, pô. Uhum. Exatamente.
E o pior é que quando é ao vivo, às vezes o cara chama, sei lá, pra ouvir a história até, pra entender mais. Você não tem muito como controlar, né? O próprio vazamento, pelo menos tem informação que a Band tinha essa entrevista, ela privou parte dessa entrevista, mas a entrevista vazou. Olha que louco. Então, o veículo teve responsabilidade só privar. Sim. Alguém vazou. E eu me pergunto, né, onde vai a responsabilidade desse veículo que foi, vamos dizer assim, vítima de alguém dentro, alguma coisa assim, que deixou vazar essa situação. Né? Esse veículo talvez precise ser responsabilizado por isso. Né? Porque é aquela situação, o advogado, né, da família dela pode, né, nessa mácula da imagem dela, né, difamação, nessas entrevistas, pode colocar o veículo, né? Ele sai... Deve colocar, né? Exatamente. Os advogados costumam, quando vai botar uma situação, bota até o cara que tá vendendo pipoca na frente do... Né? Pra entrar no meio do jogo, né? Exatamente. E o juiz que vai saindo, quem tem responsabilidade mas não tem, espero né? que tenha sido uma lição, né, na verdade. Porque Claro. nenhuma mulher no mundo, não importa o que ela tenha feito, acho que merece Passar por essa exposição toda, né? cara, não merece, sabe? Não é nem mulher, a dignidade do ser humano, Sim. né? Sem Ser dúvida. exposto dessa forma. Pior que a gente vive numa sociedade que o que gera engajamento é o ódio, né? Querendo que o cara se foda. Quanto mais você se fuder, mais eu vou ficar feliz. E é bem isso que a gente tem vivido isso, né? Para fechar rapidinho esse caso do Piauí aqui que repercutiu no Brasil inteiro. Que loucura, né? Isadora Mourão, a advogada ser assassinada para a justiça pela mãe e inocentou. O júri inocentou o irmão, mas aquelas duas personalidades falam muito pelo gestual? Sim, inclusive eu assisti a sua entrevista, né, com a mãe, quando ela explica toda a situação, como aconteceu, existe uma série de incoerências ali. Ali tu já falou disso. Sem dúvida, né? Aí não. Já, doutor? Perceptível, sim. Quando eu fiz um estudo durante um ano na delegacia de homicídio, né? Então você no dia a dia, o tirocínio, né, que chama, né, os policiais, eles têm muita sensibilidade já para perceber quando existe de fato dolo, culpa, algo nesse sentido. As expressões corporais, elas falam, você querendo ou não, elas vão gritar, né? Tem até uma frase que diz assim, o cadáver fala e a psicologia escuta, né? Então, é exatamente isso, né? A forma como a coisa aconteceu, como é contada, você consegue perceber uma série de incoerências, né? Até na delegacia, quando um réu vai contar alguma situação, eu vi isso com muita frequência. Você vê as incoerências da fala, né? Tem umas coisas interessantes que são utilizadas, algumas técnicas que são utilizadas, que quando a pessoa vai narrar todo dia, no dia do acontecido, a pessoa que é suspeita vai narrar o dia dela, alguns policiais eles pedem para a pessoa fazer a narração depois contrária. Né? A conta do jeito que foi, depois desconta. Assim, me diga como foi tal dia, de manhã até de noite, como foi seu dia. Aí a pessoa conta, quando chega, aí terminou a noite. Aí o policial vai dizer assim, agora diga o contrário, de noite até de dia. Aí é pegar o mentiroso assassino? É uma das técnicas de você encontrar incoerência na fala. Né? Porque quando a pessoa vai mentir, ela faz esse percurso aqui, da manhã até a noite. O percurso contrário, a pessoa não vai conseguir fazer uma consulta para a mente para lembrar os acontecimentos, né? De que fato ela vivenciou. Então ela vai ter dificuldade para narrar esse fato. Então ali você já sabia que... Pelas expressões, claro. Pelo que a mãe dizia, como a coisa aconteceu. Pois para a polícia, né, Kilson? O filho participou. Para a polícia civil, as técnicas da perícia, né? Para a perícia técnico-científica, realmente comprovou a presença do irmão de Isadora Mourão na cena do crime. Pois é, mas o júri vai inocenta. Aí tem a questão da habilidade do advogado, né? A literatura, claro, deve ter outros casos como esse. Tem vários casos diversos, né? Como o caso do O.J. Simpson,
né? É um caso muito conhecido né, nos Estados Unidos. É um fato que aquilo ali foi comprovado e ele foi inocentado. Isso, exatamente. Tem toda a comprovação, né? Então a linguagem corporal ela vai apresentar tudo isso. O caso do Will Smith também tem né? Você ali, consegue... na hora, quando você viu, você achou que era verdade aquele tapa? Eu não tenho a menor dúvida que é falso aquele tapa. Não, peraí, você tá de sacanagem. Você tá falando que o tapa dado por Will Smith é falso? Sim. Mas ele não recebeu um monte de punição, foi expulso. Para referendar a situação, né? É porque tem uma teoria conspiratória por trás, mas que faz todo sentido, né? Me diga. A Exclusivo que o São Dionis. Exclusivo! O Will Smith mentiu. O que acontece é o seguinte, eu até fiz uma live que eu explicava, né? Uma live para os meus alunos que eu explicava exatamente como o fato ocorreu. Eu fui explicando todos os pontos. Pois me explique aí, por favor, como o Will passo Smith... a passo. Tá. Aquele tapa, então, foi falso? Sim. Na hora que o Chris faz a piada, né? Você vê que o Will Smith ele já inicia uma palma. E ele para logo em seguida, né? Logo depois, ele sorri, o sorriso dele é genuíno quando a piada acontece. O Will Smith dá um sorriso genuíno. E posteriormente ele levanta e vai até lá, né? Até o Chris. Quem tem presença de palco, experiência com palco, como o Chris tem, como o Will Smith tem, a pessoa quando está se aproximando, aqui na imagem não dá para ver, mas o palco ele tem um alto relevo, né? E ele tem uma imagem exatamente assim. Então ele vai em alto relevo e vai aumentando para cá, né? E na medida que vai entrando para dentro, esse palco vai diminuindo. Então, quem tem experiência de palco, no caminho do Will Smith, o Chris não sabia que ele ia dar tapa. Vamos pressupor dessa suposição, né? Uhum. Ele não sabia que ele ia dar tapa. Então, a tendência é de que o Chris desse passo para trás para poder o Will Smith se aproximar dele e abrir o espaço do palco. Na imagem, quando quem quiser colocar no YouTube vai ver que o Chris ele dá 2 passos para frente. Né? Ele diminui o espaço do Will Smith passar, como se ele disse exatamente aqui. Né? Esse aqui é um alto relevo. No outro lado também. Ele tá 2 passos para trás, né? O Chris, ele dá 2 passos para frente, fica bem no meio, né? Ou seja, ele tava esperando que o Chris não fosse para dividir então ele já palco com ele. sabia cenicamente que precisava daquele ponto. Sim, exatamente. E ele faz um leve inclinação do corpo para a esquerda dele, o Chris, ou seja, para a direita do Will Smith, que é destro, né? Então, quando ele dá o tapa, tem uma coisa muito interessante, que quando uma pessoa sofre uma agressão, ele tá com um envelope vermelho na mão, o Chris, da apresentação dele, né? Ele tem que estar com... Quando a pessoa sofre uma agressão, a primeira é instintivo que a pessoa solte o que está na mão. É verdade. Justamente até para se defender, numa possibilidade de defesa, né? E ele não estava esperando a agressão. Então, pode perceber que durante toda a imagem ele continua com o envelope na mão. Ele continua segurando a mão. Segurando o envelope, perdão. E outro ponto é que depois que o Will Smith agride, ele volta para se sentar. Que é uma outra coisa, um detalhe interessante. Porque quem agride, normalmente não dá as costas para o agredido. Ele sai em defesa. Ele sai justamente com a possibilidade do outro atacá-lo, né? Então ele dá as costas, naturalmente sai. Outro ponto, depois que ele senta e ele se irrita, ele tem uma fala pro Chris em que ele demonstra uma agressividade, uma indignação. E ele tem esse músculo do nariz que a pessoa tem a tendência de fazer isso. Ele dilata, né? Que é exatamente por aumentar a oxigenação, né? Que você fica com raiva que fica o nariz. Sim, exatamente. Então ele tem a tendência de fazer isso. Você vê que existe um relaxamento facial. Aí alguém pode perguntar assim: Alexandre, mas esse relaxamento não pode ser por alguma questão? Pode, sim. Se ele tiver tomado a medicação de relaxamento muscular, algumas medicações. Tá aí o vídeo, ó. Tá. O envelope vermelho tá na mão. Ele faz a piada, né? Ele faz a piada. O Will Smith ele esboça uma palma, né? No começo, não sei se vai mostrar aí. Ainda não mostrou, né? O Will Smith ele faz. Aí é o momento da piada. Da piada. Não sei se dá pra ver na mão dele, as mãos do Will Smith, mas ele esboça um início de palma. O sorriso dele é genuíno, né? É verdadeiro? Genuíno. Do Will Smith é genuíno, verdadeiro. Pelas expressões aqui do lado dos olhos, pelo que eu chamo de ter um zigomático menor. Olha, sim, olha aí.
Agora. Ele dá 2 passos para frente, discretamente, e se você puder voltar um pouquinho, Denis, voltar um pouquinho, até se você a velocidade, se você quiser puder botar bem devagar. É um pouquinho antes disso. Ele dá 2 passos, assim que o Smith tá vindo. Ele dá 2 passos para frente. Já deu outro. Ele vai dar outro ali, vai ajeitar o pé direito dele, ajeitou, ó. E ele tá inclina o rosto. Ele inclina o rosto para ele dar o tapa, né? E ele não solta o envelope, como eu disse. Ele não solta o envelope, né? E o Will Smith já dá as costas. Já dá as costas, né? Onde está a teoria conspiratória nisso? Eu não vou dizer o nome do laboratório, mas tem um laboratório que está desenvolvendo, está na fase 3 de uma medicação para alopecia, né? E esse laboratório é um dos maiores patrocinadores do Oscar. Um dos maiores patrocinadores. Quem assiste o Oscar, no comecinho, do lado direito mostra o laboratório, do lado esquerdo a logomarca do Oscar. Mas Alexandre, ele foi suspenso do Oscar. Para referendar a tapa, né? Precisa referendar o tapa, né? Então precisa exatamente puni-lo para mostrar que é verdadeiro. Tem que ter a punição. Tem que ter a punição, né? Senão não referenda, né? O tapa. E aí tem no dia seguinte, pode pesquisar, você vai ver nos vídeos aí, você vai ver que tem Qual é a marca? É o laboratório que produz a vacina. Frame. Ele deu 2 passos, ó. Aí ele virou o corpo, ó, o rosto dele quando tá lá pra frente, ó, justamente pronto pro tapa. Você tá falando pra mim que ele já sabia que ia levar o tapa. Já sabia, sem dúvida. E o Will Smith já sabia que ia dar? Já sabia que ia dar. Então, tudo combinado. Tudo combinado. Inclusive, se você sabe que estourou ele tava cobrando $100 mil pra falar sobre o caso, o Chris. O Chris? E as vendas de ingressos explodiram, né? Do show dele. É verdade. Mas isso deve ter girado o quê? Em grana. Sem dúvida, isso aí. O laboratório... Pô, mas será se o Will Smith se prestaria a isso? O cara tem uma carreira, né? Agora há pouco você tava entrevistando um cara, uma entrevista muito bacana, que ele falava o quê? Sobre vaidade. Né? Muitas vezes os policiais até dizem isso, que eles seguem os suspeitos, os bandidos, só pelas redes sociais, por conta da vaidade. O ego, né? Os passos, o ego, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode dizer assim, mas ele não tem um dinheiro suficiente, ele não precisa mais disso. Mas tem uma música até do Legião Urbana, Índios, né? Que ele fala assim que em outras palavras, que as pessoas, quanto mais ganham, mais elas percebem que precisam de mais, né? Então, essa situação da alopecia, que está na 3ª fase, que vai ser aprovada pela FDA agora, né? Que é a Anvisa americana. No dia seguinte, não sei se você sabe, alopecia e tratamento foi a pesquisa mais feita no Google, no mundo inteiro. As pessoas não sabiam que era alopecia. Agora já sabem por conta desse episódio. Você não vai me dizer que o laboratório, as ações dispararam também? Aí esse dado eu não tenho, então não posso falar. Mas que ela tem um tratamento de... Tá na 3ª fase. Isso eu digo com certeza, porque quando eu vi a informação, eu fui atrás, investiguei, e é o laboratório patrocinador do Oscar. Do Oscar. Cara, com segurança, você vê no YouTube, você pode colocar que você vai ver. Exclusivo. Doutor Alexandre, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Will Smith. Tô chegando aí. Calma aí. Tapa aqui. Né? O meu é de verdade. Obrigado, doutor. Você é sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito bacana. Como é que ele encontra nas redes sociais? Instagram, Alexandre Psique, de psicoterapeuta. PSIC, Alexandre Psique. E tem Twitter? Não, normalmente eu trabalho mesmo com... Eu tenho um Twitter, mas eu trabalho mesmo com o Instagram. Não, pois entra no TikTok. Tá certo. Bom. Agradeço a dica. Obrigado, Kilson Jones. Obrigado, ok, vamos que vamos. Obrigado, equipe sensacional, maravilhosa. Aproveita o próximo episódio aqui, já assiste a gente. Isso é IELCast. Até a próxima.